Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como automatizar a criação de várias tarefas no Planner a partir de uma planilha. Então vamos supor que você tem vários registros estruturados em uma planilha e a partir disso você quer criar um fluxo que pegue todas essas informações e crie várias tarefas no Microsoft Planner. Então vou explicar como que você pode fazer isso aqui. A sugestão desse vídeo foi feita pelo Lucas, um inscrito aqui do canal. Então Lucas, muito obrigado. E antes da gente ir para a solução desse tema, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição. Deixe aqui também o seu like, somente avisando para vocês que aqui na descrição do vídeo tem dois links muito importantes. O primeiro link é sobre o nosso canal lá do Telegram, então depois desse vídeo aqui, depois que ele for lançado, o modelo desse fluxo eu vou estar postando lá, um conteúdo exclusivo que para você ter acesso você precisa estar lá no Telegram, então é gratuito. E o outro link para você que tem interesse em aprender mais sobre a ferramenta do Power Automate, tem o nosso treinamento, curso Power Automate Pro, onde a gente foca em fluxos de nuvens. Se você quer aprender mais sobre essa ferramenta, dá uma olhada lá no treinamento que vai fazer muito sentido para você. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa solução. Eu vou abrir aqui uma guia para a gente olhar o Planner. Eu vou explicar toda a estrutura que eu previamente construí aqui para a gente começar a construir essa solução. Então vou deixar esse plano que eu tenho aqui no Planner limpo, deixar ele sem tarefa nenhuma, vou excluir aqui. Plano preparado aqui, pessoal, então vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês. Vamos supor que você tem um dia a dia aí que você não tem tempo de toda hora ir no Planner e criar todas as tarefas que você precisa. E aí você acha mais fácil ter esse registro primeiramente no Excel, onde você tem ali o nome da tarefa, a descrição da tarefa, o responsável, que seria a pessoa, e a data limite para que esse responsável conclua essa tarefa. E você vai ali digitando durante o dia essas tarefas que tem que ser concluídas nos próximos dias. E depois, no final do dia, vamos supor que você simplesmente quer que elas sejam criadas lá no Planner sem você precisar de fazer nada. Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente constrói essa solução. Primeira coisa, pessoal, vamos aqui para a tela do nosso Power Automate. Eu vou vir aqui na opção de novo fluxo. Pessoal, então, só explicando para vocês, vocês podem tanto criar um fluxo da nuvem instantâneo, ou seja, vocês têm que entrar aqui na interface do Power Automate, seja na versão desktop ou do celular, né? E apertar lá o botão, né, realmente para que esse fluxo seja iniciado. Ou você também pode vir aqui e agendar esse fluxo, só que aí ele vai rodar no momento que você determinar, né? Vamos supor que ele rode todos os dias a partir das 7 da noite, que é um horário que você já preencheu tudo ali que foi feito durante o dia, e aí esse fluxo vai simplesmente ir lá na sua planilha, pegar tudo que tem lá e criar as tarefas do plano. Vamos mostrar aqui agora como que a gente vai fazer isso. Eu vou estar criando aqui nesse exemplo um fluxo da nuvem instantâneo. Então eu vou vir aqui, já iniciar aqui, vou dar um nome para o nosso fluxo, tarefas no Planner. E aqui eu vou selecionar essa opção aqui de disparar um fluxo manualmente. Vou criar aqui o nosso fluxo. E agora, pessoal, só para mostrar para vocês, essa planilha aqui, o que eu fiz para criar ela. Eu vim aqui no meu OneDrive, o OneDrive pessoal, né, o OneDrive for Business. Dentro de uma pasta que eu tenho aqui, no caso Power Automate, arquivos e a pasta, arquivos XLSX, e criei essa planilha aqui. Vim aqui em novo e selecionei pasta de trabalho do Excel. E criei essa planilha Tarefas Planner. E aí foi aberta aqui para mim essa planilha para que eu pudesse trabalhar com ela na interface web. O que previamente eu fiz aqui, pessoal? Eu simulei aqui o registro de algumas tarefas que eu fiz no dia. Então eu tenho aqui o nome da coluna, né? Nome tarefa, descrição. Aqui provavelmente a descrição da sua tarefa aí vai ser bem maior do que descrição 1. E aqui, pessoal, na coluna de responsável, eu coloquei o e-mail da pessoa que vai ser responsável por essa tarefa. No caso aqui, para todas as tarefas, eu coloquei o meu próprio e-mail por ser um exemplo simples. E aqui, pessoal, na coluna de data limite, eu coloquei essa data nesse formato aqui, ó, que é o formato ISO 8601, se eu não me engano. É um formato ISO que o Power Automate entende e a gente não tem problema de datas quando a gente deixa nesse exato formato aqui que está aqui agora, tá? Então o que eu fiz? Olha só, para vocês não terem dificuldade. Eu simplesmente formatei essas células aqui como texto, selecionei as células e formatei como texto, e aí eu coloquei as datas nesse formato. Por exemplo, vou colocar a data do dia 3/5 de 2022. Então eu coloquei no formato americano aqui, 2022-5-03. E quando eu já tenho essas células formatadas, ele fica no formato que eu digitei. Porque se eu tenho um formato geral e digito essa data, olha só o que acontece.
220503 e dou um Enter, ele formata para o formato de data aqui do Brasil, que não é no formato ISO 8601. Então, quando eu levo essa data desse formato aqui lá para o meu fluxo, eu tenho alguns problemas para executar ele. Então, eu já prefiro deixar ele desse formato aqui, essa data nesse formato, para eu não ter nenhum tipo de problema. Já tenho esses registros. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou formatar esse intervalo de células como tabela. Então eu vou fazer o seguinte, selecionei o intervalo de células, na aba de início eu tenho uma opção aqui, formatar como tabela. Cliquei nela aqui, tenho aqui as opções de formatação, vou clicar em qualquer uma aqui, seleciono esse checkbox aqui informando que a minha tabela tem cabeçalhos e simplesmente clico em OK. Agora, pessoal, o meu intervalo de células está formatado como uma tabela. Para que isso aqui? Para que o Power Automate reconheça cada coluna em cada linha que eu for inserir lá dentro do fluxo. Então eu tenho aqui o nome da tarefa, cada linha aqui agora o Power Automate vai reconhecer lá dentro da solução. Beleza, a parte do Excel já está praticamente pronta. O que a gente vai fazer agora? Vamos para o fluxo. Estou aqui com a tela do Planner aberta também. Vou criar aqui uma nova etapa no nosso fluxo. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é selecionar o conector do Excel Online. E aqui dentro do Excel Online, eu tenho uma ação que se chama listar linhas presentes em uma tabela. Então, selecionei essa opção aqui e vamos passar os parâmetros de localização. Localização, aonde que está a minha planilha? Vai estar lá no meu OneDrive, OneDrive for Business. Qual que é a minha biblioteca de documentos? Propriamente o OneDrive. Agora vamos selecionar aqui aonde que está localizado o nosso arquivo. Então, vou vir aqui em Power Automate, arquivos, .xlsx, tarefas planner. Reconheceu a planilha? Automaticamente ele vai reconhecer as tabelas que a gente tem dentro dessa planilha. No caso aqui, ele não vai reconhecer. Por quê, pessoal? Porque eu acabei de criar essa tabela. Então vou fazer o seguinte, vou dar um refresh aqui na tela do Power Automate para que a gente consiga ter essa tabela aqui aparecendo na solução do Power Automate. Então novamente eu vou selecionar aqui Excel Online, listar linhas presentes em uma tabela. Vou selecionar aqui novamente os parâmetros de localização, OneDrive, arquivo Power Automate, arquivos XLSX, tarefas Planner. Agora quando eu clico aqui, ele já reconhece a tabela 1. Por que está tabela 1, né, pessoal? Porque quando eu formatei aqui, ele já vem com um nome padrão que o Excel dá para essa tabela. Mas se eu quiser mudar, eu simplesmente venho aqui em design da tabela, é só vir aqui nesse nome e mudar para o nome que você achar melhor. No caso aqui eu vou deixar a tabela 1 mesmo. Então eu vou voltar aqui no fluxo. Aqui em opções avançadas, caso eu queira colocar algum filtro ou data, não preciso me preocupar com isso aqui agora. Como eu vou querer fazer todas as inclusões desses registros aqui dentro do Planner, então eu não vou fazer nenhum filtro. Depois que eu fiz isso, pessoal, eu posso selecionar o conector do Planner. Então eu vou selecionar aqui Planner, porque a partir de agora a gente vai começar a criação das nossas tarefas lá no nosso plano. Agora eu vou vir aqui criar uma tarefa. Qual é a ID do grupo? Vamos selecionar aqui. ID do grupo, tarefas de exemplo, né? É o nome do meu plano que eu tenho aqui. ID do plano, tarefas de exemplo. Título, qual vai ser o título da minha tarefa? Agora, pessoal, que a gente fez a leitura aqui primeiramente, né? A gente listou as linhas que a gente tem na nossa tabela lá no Excel, eu consigo retornar esses dados aqui como conteúdo dinâmico. Então o título, né, o título da minha tarefa vai ser nome tarefa. Quando eu faço isso, automaticamente essa ação de criar uma tarefa é adicionado a uma ação, né, a uma operação de aplicar a cada. Por quê? Porque eu não tenho apenas uma linha, eu tenho várias linhas na minha planilha. Então, já que o Power Automate reconheceu a minha tabela, ele também reconheceu que na minha tabela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, nessa operação ele vai repetir 5 vezes. Para quê? Para cadastrar a tarefa 1, a tarefa 2, 3, 4 e 5. Beleza? Entendido aqui? Vamos lá. ID do bucket, vou colocar aqui dentro de tarefas pendentes mesmo, porque é o único bucket que eu tenho. Vamos colocar aqui em outras coisas agora que a gente tem que preencher. IDs do usuário atribuído. Aqui eu vou colocar o ID do usuário, no caso eu posso estar retornando aqui o e-mail. E o e-mail aqui eu vou colocar responsável, que é o e-mail que eu tenho aqui, né, na minha coluna de responsável. Aqui, pessoal, na data e hora de conclusão, eu vou colocar o date time, que está aqui dentro dessa parte de data limite. Então vou colocar aqui data limite. E agora, pessoal, se vocês perceberem aqui dentro, né, dessa etapa de criar uma tarefa, eu não tenho a opção de colocar descrição da tarefa. Por quê? Ele não aparece aqui, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa fazer o seguinte. Vamos adicionar uma nova ação. Vamos novamente selecionar o conector do Planner. E aqui eu tenho uma opção de atualizar detalhes da tarefa. Qual é o ID da tarefa, pessoal? Vamos selecionar aqui o identificador exclusivo da tarefa. Qual que é? Vou clicar aqui em inserir valor personalizado
E aqui, pessoal, eu tenho a ID da tarefa que acabou de ser criada aqui em criar tarefa. Depois em descrição, o que eu vou retornar em descrição? No campo descrição, eu simplesmente retorno descrição, que é do meu Excel. Então eu vou simplesmente retornar esse conteúdo dinâmico aqui, que é descrição. Beleza? Praticamente pronto aqui a nossa solução. Vamos salvar aqui agora e vamos rever o que a gente fez. Então a gente listou as linhas presentes na nossa tabela, que é essa planilha aqui que tem essa tabela. Listamos, beleza? E dentro de um aplicar a cada a gente vai criar essas tarefas. Depois em cada tarefa a gente vai atualizar os detalhes, colocando simplesmente a descrição. Então vamos testar aqui e depois que a gente executar o fluxo, todas essas linhas aqui tem que ter se transformado em cards aqui dentro do nosso plano. Então eu vou clicar aqui em testar, clicar em manualmente e depois clicar em testar novamente. Continuar, fluxo de execução e vamos aguardar alguns segundos aqui para ver. Pessoal, fluxo executado com sucesso. Agora vamos dar uma olhada aqui dentro do nosso plano se todos os cards foram inseridos lá. Então vou dar um refresh aqui no nosso plano, vai dar tudo certo. E se eu observar aqui, pessoal, olha só, todas as tarefas foram incluídas aqui. E se eu abrir aqui, pessoal, olha só, eu tenho tarefa 5, o nome da pessoa que está atribuída a essa tarefa, tenho aqui a data de conclusão, tá? É a mesma data que é dessa parte aqui, certo? E as anotações, que é a descrição da tarefa, que é o campo aqui de descrição, tá? Então eu tenho aqui descrição. E aqui a descrição foi incluída também. Outras coisas que eu posso estar adicionando aqui depois, pessoal. Vamos supor que vocês tenham que adicionar algum rótulo. Vocês podem estar adicionando essas colunas aqui também e definindo, né, esses rótulos na hora da criação dessas tarefas. Então fiquem à vontade aí. Aqui eu mostrei uma base, uma solução bem simples para vocês começarem a utilizar essa solução. Com o tempo vocês irem incrementando aí conforme for o uso de vocês. Então tá aqui todas as nossas tarefas criadas a partir de todos os registros que a gente tinha aqui dentro da nossa planilha. Consegui te ajudar com esse conteúdo? Se eu conseguir, eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição, deixe aqui também o seu like e não se esqueça de dar uma olhada aqui nos links na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu acesso e até mais!